Saudações a vocês que acompanham este canal. Um vídeo no qual eu pretendo dar respostas aos questionamentos que me foram feitos por dois leitores do meu blog. Como se trata de questionamentos feitos numa área reservada, eu não vou mencionar o sobrenome deles, apenas o primeiro nome, e eu pretendo aqui, com alguns dias de atraso e de uma maneira diferente, por um formato diferente, responder da melhor maneira possível e da maneira também mais abrangente a estes questionamentos. O primeiro me foi feito por um leitor chamado Jorge e tem a ver com a ideia que os estoicos tinham de justiça. Se essa ideia, fundamentalmente, seria semelhante àquela que nós temos hoje, se o conceito que eles tinham de justiça se coadunaria de alguma forma com aquele que nós temos antes. Muito bem. É uma discussão imensa, vastíssima, né? Nós temos muitos e muitos tratados filosóficos tratando desta questão, desculpem-me aí a repetição, da justiça, o que seria a justiça, mas para ser o mais breve e exato possível, a questão que se coloca para os estoicos é da justiça enquanto virtude. A justiça é uma areté, ou é uma parte da excelência humana, parte da virtude que é possível ao ser humano, e enquanto areté é algo que deve ser buscado e praticado pelo indivíduo inicialmente. É evidente que quando os indivíduos que compõem uma sociedade praticam essa virtude em larga escala, o que se funda a partir daí é uma sociedade justa ou o mais justa possível. Mas há, por parte dos estoicos, pouco interesse, pelo menos no corpus estante deles, isto é, nos escritos que nós temos deles, com relação a discussões sobre o que seria uma sociedade justa ou o que seria uma constituição o mais justa possível. Eles tendiam, pelo menos é o que se pode depreender daquilo que nós lemos, a se adequar com o ambiente em que estavam. Eles tendiam a aceitar as leis do lugar onde estavam, os costumes da região em que estavam vivendo, mais ou menos se adequando a elas, né? Eles não tinham, como os cínicos, o grupo filosófico do qual os estoicos são descendentes, aquele desprezo com relação às convenções sociais e mesmo às leis, mas eles tinham as leis em uma certa desconfiança. Eles muitas vezes vão dizer que se as leis forem injustas, é um dever, uma obrigação daquele que se pauta pela justiça ir contra essas leis, e nós vemos alguns estoicos fazendo justamente isso ao longo do tempo e se indispondo com o poder central, se indispondo com os tribunais por conta disso. Dando uma olhada no dicionário de termos filosóficos de Peters, que é um dos mais reputados que existem, eu me deparei com o termo dike. Eu sempre prestei muita atenção, embora nunca tenha lido um trabalho exclusivamente voltado a isso, ao fato de que aquilo que nós entendemos como justiça, em grego clássico, sobretudo, é expresso por meio de duas palavras. Uma é dike e a outra é dikaiosune. E há uma separação de acepções, há uma distinção de sentido entre essas coisas. Por quê? Dike tem mais a ver com um sistema de reparação social que diz respeito aos danos causados por indivíduos X a indivíduos Y. Isto é, tem mais a ver com o que nós poderíamos entender como direito, ou como a instrução judiciária, ou como os processos judiciários. A dike recobre mais esses sentidos da reparação que a sociedade organiza
tendo-se em vista os males praticados, supostos ou verdadeiros, por um indivíduo X ao indivíduo Y. E Dikaiosune é o termo mais ligado à questão da justiça enquanto virtude. Isto é uma coisa vital. Por quê? As primeiras discussões filosóficas a crer neste verbete de Peters vão mais na direção da Dike, isto é, ver o que era necessário para que uma sociedade fosse justa. E há uma discussão interminável a respeito de se é possível tomar ou não, ou até que ponto seria possível tomar a natureza como mestra dessa tal Dike de que falavam os antigos gregos. Há, portanto, uma discussão em torno da instrução judiciária, em torno do sistema de reparação, portanto, em torno das leis feita pelos primeiros filósofos da Grécia. E há um momento em que nós vemos o aparecimento dos dois termos, que é justamente com Sócrates. E isto, pensando-se na própria trajetória desse grande filósofo, é importantíssimo, porque nós vamos ter, na própria história da vida de Sócrates, uma demonstração clara de que uma instrução penal levada a termo com o máximo rigor, ou segundo as regras consagradas, ou segundo os costumes que até então vinham sendo empregados, pode não produzir uma justiça, pode justamente produzir injustiça. Que esse indivíduo, Sócrates, pode ter dentro de si um senso de justiça superior ao da justiça da polis. E a partir daí, a história da filosofia muda consideravelmente. Nós teremos em Platão e em Aristóteles discussões sobre a justiça que justamente estão, digamos assim, na fronteira entre a Dike, isto é, entre a justiça socialmente considerada, institucionalmente aplicada ou discutida, e a Dikaiosune, a justiça enquanto virtude, enquanto areté, enquanto excelência própria de cada um de nós. E há aqui nos verbetes correspondentes a Platão e Aristóteles toda uma discussão bastante breve, né, porque se trata de um dicionário falando do modo como Platão e Aristóteles, de maneira sumária, trataram o termo. E é muito interessante o fato de que, quando nós chegamos ao número 7 aqui, do verbete do dicionário de Peters, se fala unicamente de Dikaiosune. Então, para os estoicos, Dikaiosune é uma das virtudes cardeais. Isto é, os estoicos prestam pouca atenção a discussões que dizem respeito a Dike, que dizem respeito à instrução judicial, à justiça institucionalmente concebida, não que julgassem isso uma coisa desimportante. Mas como o foco deles é naquilo que efetivamente um indivíduo instruído pela filosofia pode buscar, eles compreendem que a Dikaiosune enquanto justiça, virtude, a Dikaiosune, a justiça enquanto virtude, que pode ser buscada pelo indivíduo, pode ser buscada pelo indivíduo mesmo em ordenamentos sociais, mesmo sob regras jurídicas que sejam as piores possíveis, ou os piores possíveis. Isto é, o indivíduo pode ser justo mesmo vivendo sob uma tirania. O indivíduo pode ser justo mesmo vivendo no meio do caos. E o que é esta justiça, tal como os estoicos a concebiam? Então, definida por Crisipo, né, como a ciência de distribuir o que é próprio de cada um. E baseada na natureza, não na convenção. Então aqui há umas questões muito complicadas, das quais, aliás, nós não temos tanta notícia assim, porque o que nos chega dos primeiros estoicos é um punhado de fragmentos apenas, mas o que se nota nesta breve paráfrase, muitíssimo resumida, do que seja
a justiça segundo os estoicos é aquilo que nós podemos justamente perceber por meio da leitura de estoicos posteriores, os estoicos romanos, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, sobretudo, que justamente o interesse dos estoicos não estava tanto no ordenamento social e no sistema jurídico adotado por uma sociedade, mas no fato de que o indivíduo podia tomar para si a tarefa de ser justo, e ser justo o tempo todo, e ser justo numa relação muito horizontal com os seus semelhantes, e ser justo porque isso lhe era dado pela natureza, ainda que as circunstâncias externas estivessem sendo o mais injustas possíveis, né? Ou o mais injustas possível, melhor dizendo. Só para que vocês tenham uma ideia, um dos trechos em que aparece a questão da justiça, a dikaiosune, em Marco Aurélio, na tradução de Jaime Bruna, aqui livro 5º, meditação de número 34, podes ter sempre um curso de vida próspero, sempre, né? Já que podes seguir um bom caminho e seguindo opinar e agir, sempre, sob quaisquer circunstâncias. Há duas coisas comuns à alma dos deuses, que os seres humanos têm em comum com a alma dos deuses. Por quê? Os seres humanos têm o Logos, e o Logos é a razão que tudo governa está no âmago do universo e também como uma centelha, em parte, como uma partícula, uma migalha, na mente e no centro da alma dos seres humanos. A do homem, do ser humano e de todo vivente racional. O não ser estorvado por outrem, porque só se pode ser estorvado pelas suas próprias concepções errôneas do que seja a ação e do que seja a realidade, e o situar o bem nos sentimentos e atos justos, a isso reduzindo os desejos. Quer dizer, a justiça como algo que pode ser praticado a todo momento, que deve ser mesmo buscado a todo momento, não importando o esquema jurídico em que nos encontremos. Eu digo isto porque eu vi que o Jorge é um advogado, então, portanto, ele deve ter estas preocupações em si. Então, a justiça para os estoicos é uma virtude, antes de ser uma possibilidade social. E não negligenciando de todo esta possibilidade social, o que eles viam era justamente uma potencialidade humana interna de cada indivíduo buscar esta justiça da melhor maneira possível nos seus próprios atos, respeitando os outros, sendo leal, sendo honesto, dizendo a verdade e por aí vai, neste sentido. E nós temos uma passagem muito célebre, que vale a pena ler também, aqui também na tradução de Jaime Bruna das Meditações de Marco Aurélio, que diz o seguinte, 9:29. A causa universal é uma torrente, tudo ela carrega. Quão vulgares esses estadistas anãos que supõem praticar a filosofia. Recheados de muco. Homem, que fazer? Faze o que agora a natureza requer. Começa, se deixam, e não olhes em torno a ver se alguém o saberá. Quer dizer, depende de você, agir bem depende de você, buscar o bem depende de você, etc, etc. Não esperes a República de Platão. Este é o ponto em que eu gostaria de insistir. Satisfaze-te com um progresso ainda que mínimo. Considera que não é pouca coisa o resultado desse progresso, né? Então, não espere que as coisas se tornem ideais. Não espere que a justiça passe a reinar no Estado brasileiro ou no mundo. Seja uma boa pessoa desde já, pratique as virtudes desde já, como Marco Aurélio dirá em muitos outros pontos das suas meditações. Então, nós temos a tendência atualmente de imaginar que justiça é uma coisa externa, que outros poderão nos dar, e de demandar isso dos outros, né? Não, eu exijo ser tratado com respeito. Ok, é bom ser tratado com respeito. A questão é que isso nem sempre vai acontecer. E que, fundamentalmente, sob o seu controle está se você vai tratar os outros com respeito ou não. Não se haverá uma retribuição neste tratamento que você dispensa a outrem. A segunda pergunta que me foi feita no meu blog De Vita Estoica, que me chegou por e-mail, né, diz respeito à questão dos deuses e da cosmovisão dos estoicos. E o que me pergunta o Pablo,
não vou dizer também o sobrenome, é se há livros novos que tratam disso ou se há estudos recentes que tratam disso. Então, Pablo, é o seguinte, eu não estou me lembrando de um estudo recente unicamente voltado a esta questão. Eu tenho a impressão, na verdade, de que esta não é uma questão que interesse demais aos contemporâneos, porque, como ela toca em aspectos devocionais, semi-religiosos, digamos assim, ela acaba causando um certo incômodo nas pessoas hoje. Então essa piedade, por exemplo, que nós vemos em Epicteto e mesmo em Marco Aurélio, Sêneca também, é algo que é deixado meio de lado, né? No entanto, se você tiver a oportunidade de ler, infelizmente ainda sem tradução, o belíssimo ensaio do professor Anthony Long, né? Epicteto, um guia socrático e estoico para a vida, foi escrito em inglês, né? E se tiver também a oportunidade de ler o belíssimo, magistral mesmo, livro de Pierre Hadot, A Cidadela Interior, ou ainda a Introdução às Meditações de Marco Aurélio, que tem traduzido para o inglês e o espanhol, original francês, você verá entremeado a argumentação, justamente o tema dos deuses nesses dois belíssimos livros, que eu recomendo que todos leiam. Aliás, se os lerem, este canal se torna totalmente dispensável, digamos assim. Eu penso nesses dois livros, né, infelizmente, sem tradução. Vou dar uma olhada em alguns artigos escritos em português para ver se acho algo especificamente voltado a esta questão. Acho, posso estar errado, que é uma questão que assusta um pouco ou que incomoda um pouco os comentadores contemporâneos, ok? Mas nós temos algumas questões que foram tratadas pelos antigos, né? Então, se você quiser, procure o tratado, eu digo tratado, né, em vez de diálogo, da Providência, de Sêneca, que trata justamente desta questão, como os deuses ou Deus governa o universo. O tratado de Cícero, De Natura Deorum, da natureza dos deuses, que pode ser encontrado, talvez em versões traduzidas, da natureza dos deuses, especialmente o livro 2, em que Balbo fala do que os estoicos entendiam pelos deuses e o seu governo do cosmos. E ainda, e isto nós temos traduzido sem dúvida, as diatribes de Epicteto, do livro 1, 6 e 16. Eu ponho aqui na área de descrição links para a tradução do professor Aldo Dinucci de ambas as diatribes. Então, diatribes, livro 1, 6 e de número 16. Ali se fala também dos deuses, da providência, da maneira como eles governam. O que eu posso dizer, em resumo, desta questão complexíssima, né? Os estoicos usam tanto o termo Deus quanto o termo deuses de maneira intercambiável. Ora falam de Deus, ora falam de deuses. Existe uma certa tendência, por exemplo, de Epicteto insistir mais na questão de Deus, ou no termo Deus, e de Marco Aurélio falar mais dos deuses. Mas o que eles querem dizer é a mesma coisa, isto é, a inteligência, ou o grupo de inteligências que comanda ou comandam o cosmos, ou as inteligências, ou a inteligência entremeada ao cosmos, né? De modo que falar de Deus e falar de universo, falar de cosmos, para os estoicos era a mesma coisa. Então, o que é? É o aspecto inteligente, é o aspecto, talvez, em alguma medida, voluntário ou intencional do próprio universo, das próprias leis naturais. Lembrando que os estoicos não concebem deuses para fora do universo. Os deuses, ou Deus, coincidem ou coincide com o próprio universo, e as leis naturais são a expressão desta característica divina do próprio cosmos. É desta maneira que os deuses falam e agem. Então, para conhecer os deuses, é necessário observar a natureza, compreendê-la, enfim, analisá-la
e a partir daí se verá o que esses deuses, digamos assim, querem de nós. Como nós temos também uma centelha divina, que é o Logos, funcionando em nossa alma, a alma também sendo algo material, segundo os estoicos, olhar para dentro também funciona. Então, olhar para dentro e olhar para fora, de preferência fazer as duas coisas, é o que nos instrui quanto à maneira como essas inteligências imanentes, entremeadas ao todo, agem no cosmos. E há um aspecto devocional ou não que se pode notar, por exemplo, em Epicteto, por exemplo, em Marco Aurélio, né? Eles sentem a necessidade de conversar com esses deuses, de mostrar-se gratos a esses deuses por aquilo que eles lhes concedem. Eles lhes concedem, melhor dizendo. Okay? Um livro que trata um pouco disso, mas também não tem tradução, é um do Gabriel Germain, muito breve, mas que tem uma série de insights curiosos, Epicteto e a espiritualidade estoica, também, infelizmente, sem tradução. Mas é impossível tratar de Epicteto ou de Marco Aurélio e mesmo de Sêneca com profundidade sem tocar nestes temas, de modo que qualquer livro dedicado a qualquer um deles, ou ao estoicismo romano de um modo geral, necessariamente passará por essa questão, nem que seja de sobrevoo, nem que seja por cima. Basicamente é isto o que eu tinha a dizer a vocês dois. Espero que os que me seguem por este canal também tenham aproveitado estas dicas, e se por um acaso tiverem outras questões que eu possa responder, coloquem aqui e nós vamos continuando com este canal e com o blog. Um abraço, até mais, tchau.